Olá, gente, muito boa tarde a todos, todas presentes, né? Nós estaremos aqui nesta tarde, agora, a partir das 14 até às 16, com o ST, Impérios Ibéricos Coloniais, Sociedade, Instituições e Cultura no Ultramar, séculos XVI e XIX. Esse ST está sendo coordenado por mim, professora Sara Araújo, e pelo professor Rafael Rocha. E, sem mais delongas, né, nós estaremos iniciando esse momento das apresentações com o trabalho do Tiago da Silva, né, que vai estar falando gente, só conferir aqui para falar direitinho, da Vila de Guimarães a São Paulo, aclamar é legitimar. Então, o nosso convidado, né, pode tomar a palavra, você vai ter 15 minutos para apresentar o seu trabalho, e transcorridos aí os 10 minutos, né, que é o período mais longo, nós vamos dar um sinal a você, e aí a gente, né, segue essa ritualística aí, tá bom? Você pode ter a palavra, tá? Fique à vontade. Boa tarde. Consegue me ouvir? Tá um pouco baixo, Tiago. Eu acho que... Não sei se... Mas a gente está ouvindo. O volume está no máximo. Né? Tá. Tudo bem. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Meu nome é Tiago. Eu sou mestrando da Universidade Federal Fluminense. E a comunicação que será apresentada é parte integrante da minha dissertação em desenvolvimento. Eu optei por ler por causa do tempo. No vocabulário de Rafael Blutor, aclamação aparece como, abre aspas, nomeação pública de príncipe, rei, imperador, com aprovação e aplauso do povo, fecha aspas. Na sociedade lusitana do antigo regime, os súditos deveriam demonstrar publicamente a sua fidelidade ao soberano. No início de cada reinado, a aclamação era realizada em todo o reino e nos territórios do ultramar. Aclamar o rei significava a adesão de uma determinada localidade, momento em que as vilas de cidade juravam fidelidade ao novo monarca. Tratava-se de uma lei fundamental que regulava a sucessão régia, uma característica marcante da cultura política portuguesa. Abre aspas. Os reis, ainda que tinham direito de sucessão, não tomavam o governo por si, porque sempre era necessário que o reino, ou quem representava, se sujeitasse em ato público à sua obediência com os antigos estilos e ousadas cerimônias de cada uma particular nação, e que, enquanto aquele ato não se fazia, não estava conferido o poder ao sucessor do rei. Apesar de ter o seu sucessor, seu direito ao trono garantido por hereditariedade, o príncipe herdeiro não possui a prerrogativa de entronizar. Além do mais, cabe ao reino a realização do cerimonial que, obrigatoriamente, deveria se dar de forma voluntária. Em momentos de instabilidade política, como na restauração de 1640, tal ato adquire maior relevância, a do que aclamar Dom João IV se configurava como uma tomada de partido, tornando-se inimigo do rejeitado, a saber, Filipe IV da Espanha. Nosso objetivo é analisar a aclamação de Dom João IV em Portugal, Vila de Guimarães, e na América Portuguesa, São Paulo, interligando os dois lados do Atlântico, demonstrando a conexão entre Portugal e América através desse aspecto da cultura política lusitana da época. Buscaremos a compreensão do impacto da notícia da restauração nessas localidades, destacando as atitudes tomadas diante dessa nova conjuntura política. Logo, o que pretendemos fazer é demonstrar a importância da aclamação no processo de consolidação da dinastia brigantina no poder. Atualmente, conceber a ligação entre Portugal e a América Portuguesa como uma relação caracterizada pela subalternidade da segunda para com a primeira é demasiadamente anacrônico. É o que pensa Carlos Ziller Caminietti,
ao afirmar que durante os 2 séculos e meio após a chegada dos portugueses em solo americano, aqueles que residiam em terras brasileiras de forma alguma seriam inferiores aos seus patrícios do outro lado do Atlântico. Na verdade, se consideravam tão portugueses quanto os habitantes de Lisboa, Braga e Évora. Opinião esta, igualmente compartilhada pelos seus conterrâneos do velho continente. Abre aspas. A Índia e outros territórios ultramarinos, cujo governo é preocupação deste Conselho Ultramarino, não são diferentes nem separados deste reino, tal qual o reino do Algarve e qualquer das províncias do Alentejo, Minho e Douro. E, portanto, qualquer um que nasce em Goa, Brasil ou Angola é tão português quanto os que nascem e crescem em Lisboa. Fecha aspas. A citação, datada do século XVII, corrobora com a assertiva de Carmeniete. Todavia, é importante frisar que ele se refere aos portugueses e seus filhos nascidos na América, não estendendo sua tese para a população indígena nativa e a cativa oriunda do continente africano. Ou seja, esses dois grupos se enquadravam na categoria de dominado, e a população de origem portuguesa, não. Além do mais, os descendentes desse último grupo não enxergavam o local em que viviam como um território sob domínio de uma metrópole, mas como uma das províncias do reino. Feita a aclamação na capital, os governadores, que detinham o poder até a chegada de Dom João IV em Lisboa, enviaram cartas às câmaras municipais de todo o reino, noticiando o ocorrido e ordenando que seguissem o exemplo de Lisboa. Era preciso obter a adesão das demais localidades, caso contrário, a revolta não frutificaria. Alguns dias depois do sucedido, começou a circular em Vila de Guimarães rumores de que o Porto havia aderido à restauração, e que remeteram uma carta à Vila, convidando a Câmara Municipal de Guimarães a fazer o mesmo. Os guimaranenses receberam com entusiasmo a notícia e realizaram, no dia 10 de dezembro de 1640, uma sessão pública para discutir como procederiam. Antes do início da sessão, uma multidão se aglomerou na entrada da Câmara, ávida por assistir à aclamação do Duque como rei. Dando início à audiência, o juiz de fora leu a carta que a vereação portuense havia enviado. De fato, como se especulava, o primeiro lugar aclamado Dom João IV na província de Entre Douro e Minho foi a cidade do Porto, onde a Câmara local, no dia 9 de dezembro, um dia depois de realizar o levantamento do novo rei, remeteu correspondência para a Vila de Guimarães. Anexada a esta carta, os portuenses encaminharam uma cópia da missiva que tinham recebido da parte dos governadores do reino, provavelmente para demonstrar que agiram seguindo as ordens da capital. Então, após a leitura da primeira correspondência, o juiz pegou a transcrição e também a leu em voz alta. Todavia, mesmo após as leituras, alguns ficaram receosos e sugeriram esperar a chegada da correspondência vinda de Lisboa endereçada diretamente à vila. Entretanto, a maior parte dos que estavam presentes se posicionou em defesa da ideia de proceder imediatamente com a aclamação. Em dado momento, em meio à discussão, o capitão guarda-vila, Manuel Machado de Miranda, levantou-se, pegou o guião da Câmara e, em seguida, dirigiu-se até a janela e bradou, abre aspas, Real, real, viva Dom João, o quarto rei de Portugal, fecha aspas. Palavras que foram prontamente repetidas pela nobreza e povo presente no local. Apesar da demonstração de aprovação à causa brigantina, a vila não passou ilesa manifestações de descontentamento com o ocorrido. No dia 13 de dezembro, 3 dias depois da aclamação, homens armados, em sua maioria pertencentes ao segmento mais baixo da sociedade lusitana, ou seja, o chamado povo miúdo, se dirigiram à Câmara Municipal, maldizendo os traidores que não aclamaram o novo monarca. O principal alvo da turba era Afonso Soares, o regedor da comarca. Em sessão camarária do dia 15 de dezembro, o caso do jurista foi posto em apreciação. Além de lesar os cofres da vila, o corregedor havia se negado a dar vivas ao novo monarca, não tomando parte na aclamação, e dessa maneira passou a ser qualificado como traidor. Vale destacar que 2 dias antes, com o intuito de manter os postos de comando nas mãos daqueles que eram leais ao Duque de Bragança, a Câmara da Vila cedeu à pressão dos revoltórios e optou por substituir os alcaides, escolhendo os Antônio Lopes e André Borges para ocuparem respectivos postos. Portanto, durante o processo de cooptação de apoiadores para o estabelecimento da nova dinastia, o
os arquitetos do 1º de dezembro tiveram que lidar com a irritação dos que não acreditavam no sucesso da revolta e a oposição aberta daqueles que se posicionaram contra o rompimento com o castelo. Com a chegada da embarcação, que trazia a notícia da entronização de Dom João IV em 15 de fevereiro de 1641, teria a vez das autoridades da América Portuguesa pesarem na balança as implicações de uma tomada de partido. Os poderes locais precisavam decidir se seria prudente ou não aclamar o duque, dado que ao aderir ao movimento, a localidade estaria consequentemente declarando guerra contra Filipe IV, tornando-se assim vassalos rebeldes na concepção do rei de Castela. Na Bahia, ao receber o comunicado da aclamação, o vice-rei Dom Jorge Mascarenhas, Marquês de Montalvão, solicitou aos prelados, à nobreza aos cabos da milícia, um parecer sobre a questão. Em comum acordo, decidiram se posicionar a favor da restauração. A atitude de terceirizar uma decisão que cabia somente a ele na condição de vice-rei causou desconfiança quanto à sua lealdade do Marquês da dinastia bizantina. Além disso, a permanência de 2 de seus filhos em Castela agravou ainda mais a situação, levando à sua deposição do cargo. Em 10 de março de 1641, chega ao Rio de Janeiro uma carta vinda da Bahia, informando ao então governador Salvador Correia de Sá Benevides a notícia sobre o 1º de dezembro. Imediatamente, o governador reuniu os notáveis da cidade no colégio da Companhia de Jesus. Semelhante ao que ocorreu na Bahia, resolveram por aderir à restauração, aclamando Dom João IV como legítimo rei dos lusitanos. No dia 11 de março do mesmo ano, Salvador Correia de Sá enviou um mensageiro das demais capitanias para que seguissem os passos do Rio de Janeiro. Todavia, em São Paulo, mesmo ciente do ocorrido, os homens do Planalto não aclamaram o Duque de Bragança. Segundo o Frei Gaspar da Madre de Deus, em Memórias para a História da Capitania de São Vicente, os castelhanos que viviam na região teriam arquitetado um plano para evitar que os paulistas aclamassem Dom João IV. O estratagema consistia em convencê-los a não tomarem partido na questão, elegendo seu próprio rei e sugerindo Amador Bueno como a pessoa mais digna para empunhar o cetro. Entretanto, a reação do aclamado surpreenderia a todos. Abre aspas. Pasmou Amador Bueno da Ribeira quando ouviu semelhante proposição. Ele detestou o insulto dos que o proferiram e, com razões eficazes, procurou dar-lhe a conhecer sua culpa e segue em discrição. Lembrou-lhes da obrigação que tinham de se conformarem com os votos de todo o reino e a ignomínia da sua pátria, se não reparasse a tempo com voluntária e pronta obediência o desacerto tão criminoso atentado. Mas a repugnância do eleito aumenta a obstinação do povo ignorante. Chegam a ameaçá-lo com a morte, se não quiserem empunhar o cetro. Vendo-se nesta consternação, o fiel vassalo saiu de sua casa furtivamente, e com a espada nua na mão para se defender, se necessário fosse, caminhou apressado para o mosteiro de São Bento, onde intentava refugiar. Tiago, diga. Você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá bom, obrigado. Advertem os do concurso que havia sido saído pela porta do quintal, e todos correm após ele, gritando: Viva Amador Bueno, nosso rei! Ao que ele respondeu muitas vezes em voz alta: Viva o Senhor Dom João IV, nosso rei e senhor, pelo qual darei a vida. Fecha. Pedro Tato nos oferece uma pequena discrepância acerca da maneira pela qual Amador Bueno respondeu aos sediciosos, ao invés de gritar, abre aspas, Viva o Senhor Dom João IV, nosso rei e senhor, pelo qual darei a vida, ele teria vociferado, real, real, o Dom João IV, rei de Portugal. Fecha aspas. Esta guerra de vozes aclamatórias encontrou sua resolução no mosteiro de São Bento. Com as portas fechadas, Amador Bueno recorreu aos clérigos mais notáveis para assim traçar uma estratégia e demover a obstinação daqueles que queriam alçá-lo à condição de rei. Os esforços deram resultado e, juntamente com os notáveis, conseguiu convencer a multidão do equívoco que cometeram. Segundo Luís Filipe de Alencar, o episódio da aclamação possui um caráter místico, uma vez que Gaspar da Madre de Deus Pedro Taques apresentam apenas um documento de autenticidade duvidosa, a patente do capitão reformado concedida ao governador da repartição Sul, ao neto de Amador Bueno da Ribeira. E se baseiam em uma tradição que, estranhamente, foi registrada somente por ele, dado que não existe nenhum registro contemporâneo aos fatos que teriam ocorrido em São Paulo em 1641. Para Rodrigo Bentes Monteiro, se a aclamação não aconteceu, ela teria acontecido devido ao conturbado
clima político enfrentado pela via nesse período. Abre aspas. Portanto, era a confluência de todos os fatores mencionados, a questão da mão de obra, do conflito com os religiosos, entre famílias ou com autoridades governantes, com a posição do Império, que busca o sentido da aclamação de Amador Bueno em 1641, não com o intuito de mesurar sua importância para a história política do Brasil, mas sim para entendê-la como elemento simbólico capaz de expressar um contexto histórico. Portanto, era plausível que, em meio a tudo isso, São Paulo optasse pela escolha de seu governante. Ao tratar sobre o tema, Charles Borster afirmou que, abre aspas, no Brasil tem-se gasto uma despropositada quantia de tinta com o caso em questão, aliás, relativamente insignificante. Fecha aspas. À luz do que foi exposto, discordamos do historiador inglês. Apesar do episódio não ter se apresentado como empecilho para a adesão da América Portuguesa à restauração que teve lugar no reino, e se embasar em documentação extremamente duvidosa, a narrativa traz à tona a crença de que o rei era considerado legítimo somente após ser aclamado, independentemente das especificidades locais inerentes entre as localidades estudadas, e mesmo que a aclamação do rei de São Paulo não parte de uma tradição, os dois casos permitem aprender que era consenso nos dois lados do Atlântico que o triunfo da restauração portuguesa passava, indubitavelmente, pela aclamação política do Duque de Bragança. Não importava onde fosse, quer no reino ou no ultramar, aclamar era legítima. Obrigado. Obrigado, Tiago. Então, a seguir, nós passamos a palavra para o José Augusto Sena Vasconcelos e Vânia Alexandrino Viana. Conflitos e prestação de serviços nos procedimentos de provimento de postos de capitães para a Fortaleza de Pau X, primeira metade do século XVIII. Olá, boa tarde. Boa tarde. Augusto, você vai usar slide, né? Isso. Então, beleza. Pode colocar que a gente inicia. Estão vendo? Conseguem ver, me ouvir? Tá, perfeito. Estão carregando, isso, tá ok. Tá. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Me chamo José Augusto Sena Vasconcelos. Sou aluno da Universidade Federal do Oeste do Pará, da UFOPA, do 7º período, ainda não cheguei nem perto de concluir. A minha orientadora é Vânia Alexandrino Viana. Juntos nós desenvolvemos isso, na qual eu quero transformar num projeto de pesquisa, né, no meu TCC, e ainda está nesse momento inicial de coleta de dados, na qual o nome do meu projeto é Conflitos e Prestações de Serviços, nos procedimentos de provimento de postos de capitães para a Fortaleza Pau X do primeiro metade do século XVIII. O presente trabalho tem como finalidade analisar os critérios de seleção para o cargo de capitão-mor na Fortaleza Pau X, nessa primeira metade do século XVIII, e o Forte Pau X está situado na atual cidade de Óbidos, à margem esquerda do Rio Amazonas, tendo sua localização uma característica única ao longo de toda a extensão do rio, por se tratar do ponto mais estreito e profundo. Os moradores denominaram esse local como a Garganta do Rio Amazonas. A partir de registro da entrada e saída de embarcações que subiam e desciam o rio, essa condição geográfica facilitava o deslocamento para outras regiões, com maior controle. Então, busca-se, a partir da morte do capitão, que era capitão do forte, Ignácio de Leal, em 1735, verifica essas dinâmicas políticas administrativas para a defesa da Amazônia colonial, nos provimentos de postos de capitão-mor, a partir do edital de seleção de 1737. No edital surge o nome de 3 candidatos, sendo eles Manuel Marcel Parente, Manuel Rodrigues Tavares e José Pereira Caldas, que posteriormente eu irei falar um pouco mais, na qual eles descrevem de maneira detalhada todos os feitos, comprovando os históricos de serviço para a prestação da coroa. E verificou-se o ponto decisivo para a ocupação do cargo, o tempo de serviço na qual eles já tinham na área colonial. E, além disso, nota-se esse encontro, esse conflito em torno do comando dessa fortaleza, associando a esse local estratégico nas dinâmicas do Rio Amazonas. Essas são as minhas palavras-chave: Amazônia colonial, capitão-mor, Fortaleza Pau X. E, para introduzir a pesquisa, eu utilizo o Gracete da Costa, onde ela fala que a formação dessas fortalezas no interior da Amazônia tornou-se estratégia para a defesa do território,
Destaca, por exemplo, o papel importante do português Francisco da Mota Falcão, que propôs construir 4 fortalezas na Amazônia em troca de comandos de uma delas, entre as quais foi construída por seu filho Manuel da Mota Siqueira em 1697, o Forte Pauxix. Como foi dito, acredito que ontem, na apresentação da Vitória, sobre a presença dessa família na Amazônia, aqui eu destaco a construção do forte. Utilizo também uma citação do Arthur César Ferreira Reis, em seu livro História de Óbidos, de 1979, em que ele destaca a viagem de Pedro Teixeira, né, em direção a Quito, em que ele teve a oportunidade de observar que certo trecho do rio diminuía, apertando uma garganta de terra. E era uma angostura de Orellana e seus companheiros de aventura descobridora tinha observado também com uma posição admirável para a localização e estabelecimento fortificado que regulasse a subida e a descida pelas águas do grande rio. Isso já era observado desde a viagem de Pedro Teixeira, a formação daquela região como estratégica para o controle de embarcações e também defesa colonial. E além da Fortaleza Pauxis, a família Mota construiu também na região do Pará e de atual Amazonas, a Fortaleza do São José do Rio Negro, Fortaleza Pauxis, Fortaleza do Parou, com a ponta no mapa. Esse aqui é um mapa de todas as fortificações, né, do estado do Grão-Pará no século XVIII, na qual destaca com setas a região construídas pela família Mota. E aqui em cima, vocês podem observar, essa que está com a seta para cima, a Fortaleza Pauxis, onde ela está mais ou menos situada. A pesquisa tem apontado para o Forte Pauxis como um espaço interessante de diversos militares que almejavam o posto de capitão no referido forte. Esses aspectos podem estar relacionados a essas dinâmicas econômicas da região, pois além da defesa, como já citei antes, a estrutura funcionava como registro, atendendo às fiscalizações de cobranças de impostos da coroa, das embarcações que percorriam o Grande Rio, ou para a Capitania do Mato Grosso e Capitania de São José do Rio Negro, demonstrando o que para Maria de Fátima Gouveia está inserido nas criações de Pacto do Reino e as colônias, qualificando como uma economia administrativa de privilégios, que serviu como alicerce na transferência de determinadas estruturas administrativas da metrópole para sua colônia. Ou seja, a coroa ela tomava um cuidado para quem ela colocaria nesses postos, pois estaria lidando tanto com impostos, mas também com produtos que estaria passando por ali. E ao lado eu coloquei uma planta da fortaleza, como ela foi construída, como ela foi desenhada, a primeira planta. A metodologia da pesquisa se atribui muito da paleografia, né, e foi realizada com documentos do Acervo Histórico Ultramarino. Eu separei algumas citações da Vera Lúcia Costa Cioli, que fala sobre essa paleografia, que não só cabe ao paleógrafo ler os textos, e a ele compete igualmente datá-los, estabelecer sua origem, procedências e criticá-la sua autenticidade. Método de leitura paleográfica das ciências auxiliares da história e as mais importantes, porque ela se dedica ao estudo da escrita sobre material brando, principalmente as fontes de informação histórica. Dessa forma, os estudos aprofundados sobre a escrita paleográfica permitem o desenvolvimento das pesquisas históricas, potencializando seu resultado. Da mesma forma, os documentos manuscritos é considerada a mola mestra da história e indiscutível para que ela proporcione recursos inestimáveis ao historiador, representando o melhor testemunho do passado, fonte direta de informações básicas para o estudo da história. Nesse sentido, a interpretação do fato histórico depende do conjunto de documentos que se dispõe, e do mesmo modo a interpretação dos documentos históricos, que depende do conhecimento paleográfico do historiador. Levando em consideração esses aspectos, o trabalho foi realizado na primeira parte da leitura das fontes da época e sistematização dos dados sobre as dinâmicas administrativas de provimento de capitães da Fortaleza Pauxis. E abaixo eu destaco que eu trouxe para vocês algumas imagens da fonte real do Arquivo Histórico Ultramarino, em que inicia com a consulta e logo em seguida tem um início de um documento do histórico de um dos capitães e termina com podemos dizer, com a canetada na qual seria o capitão escolhido e todas as assinaturas oficializando o documento. O edital de 1707. E aqui eu destaco 2 anos antes que o governador do estado do Grão-Pará, o José da Serra, solicita ao rei Dom João VI, ele já solicitava o provimento de poste de capitães da Fortaleza Pauxis para Estácio de Cunha Ornelas. Estava vago pela morte do então Ignácio de Leão de Moraes.
E 2 anos mais tarde, em 37, o Conselho Ultramarino enviou ao rei uma consulta das pessoas para a nomeação de capitão-mor da capitania dos Poxis, pelo tempo de 3 anos. Dentre os candidatos entravam os seguintes nomes dispostos no quadro abaixo, que eu vou falar um pouquinho mais. No parecer, o Conselho Ultramarino, Manuel Maciel Parente, que estava com aquele mais adequado ao posto. Em segundo lugar, Manuel Rodrigues Tavares. E em terceiro, José Pereira Caldas. Ao que parece, as experiências de Manuel Maciel Parente foram fundamentais para a escolha do posto, como, por exemplo, o tempo de serviço à coroa, mostrando ser fiel ao reino de Portugal e capacitando para a capitania de Poxis. E eu trouxe a citação retirada da fonte, na qual ele só estipula um prazo a mais para que as pessoas que quisessem se candidatar ao posto precisavam entregar a secretaria deste conselho nos termos que eles ofereciam. Aqui eu trago o quadro, né, como eu já tinha dito, com o ano do edital de 1707, os nomes, o tempo de serviço que eles acabam confessando, né, escrevendo, com o Manuel Marcel Parente, que serviu por 24 anos, 6 meses e 24 dias, e também destaco algumas das experiências nas quais ele já participou, já teve a oportunidade, que serviu a infantaria da Capitania do Pará, capitão da Fortaleza do Rio Negro, antes disso. Ele também destaca na fonte algumas prisões importantes para a Capitania do Pará. Também trago o Manuel Rodrigues Tavares, na qual ele diz ter trabalhado 7 anos e 15 dias, servindo a Capitania de Paraíba do Norte. Ele serviu a capitão da infantaria como soldado. E José Pereira Caldas, que ele não chega a citar o tempo de serviço, mas ele descreve que já serviu como capitão-mor da Capitania de Cametá e serviu como secretário de governo, entre outras coisas. E como resultado, observou-se que esse comportamento das autoridades superiores do governo geral da Capitania do Pará, em relação às dinâmicas de demandas para o governo da Fortaleza, atribui a prestação de serviços que era importante para a escolha de capitão-mor. Me atrevo aqui a citar o professor Rafael Ale Rocha, que está compondo a mesa, em que eu atribuo do pensamento em seu texto Os Provimentos dos Oficiais das Tropas de Ordenâncias, em que ele destaca que as leis promulgadas no reinado de Dom João V, aqui as leis de 1709, 1739, 1749, com a Carta Régia de 1686, possuía preocupação comum em multiplicidade de postos, situação que levou à ocupação de cargos por pessoas de qualidade, a necessidade de recorrer à confirmação régia de patentes através do Conselho Ultramarino, de forma geral, a regularização do provimento de cargos. Então, eu trago esse pensamento no momento em que a coroa levou isso em consideração, a escolha de capitães. Esses caminhos para o provimento de postos, também adotado na Fortaleza de Ópolis, mostram esse espaço que estava inserido nas dinâmicas administrativas do Império Português. Augusto. Olá. Você tem mais 5 minutos, tá bom? Tudo bem. Para terminar, a minha consideração final, eu destaco que, observando a Fortaleza Poxis, localizada em Óbidos, esteve bastante ligada a essas dinâmicas de administração e poder no período colonial durante o levantamento inicial de dados. Com isso, conseguimos entender a estratégia judiciária da coroa portuguesa junto aos conselhos superiores da capitania em sua colônia e a seleção de capitão-mor da Fortaleza Poxis. Destaca-se, portanto, que a região amazônica, especialmente Ópolis, esteve conectada a essas ações políticas administrativas de defesa na Amazônia colonial. Essa aqui é minhas referências. Eu agradeço ao professor Rafael e à professora Sara pela organização do ST, a AMPU, a professora Vânia e todos aqueles que foram de muita ajuda para essa pesquisa. Muito obrigado, acho que é isso. Muito obrigada também, Augusto. Foi um prazer ouvir aí sobre o seu trabalho, né? Acredito que o professor Rafael gostou bastante também, né? E agora nós vamos, então, convidar para apresentar, né, o professor Rafael Ale Rocha, que vai estar falando sobre comércio e fronteiras na Amazônia Portuguesa, os rios Negro, Solimões, Madeira e o Cabo Norte no século XVIII. Então, professor, né, Rafael já pode tomar a palavra agora. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Augusto, pela confiança. Agradeço. Está aparecendo? Vocês estão conseguindo ver o meu slide? Está aparecendo? Agora sim, você pode ampliar.
Opa. Só um minutinho. Bom, obrigado, Sara, obrigado pela presença, obrigado, colegas. Então, hoje eu vou falar sobre comércio e fronteiras na Amazônia Portuguesa, os rios Madeira, Negro e Solimões no século XVII. Não sei se apareceu o 18 lá, mas é século XVII, tá, gente? Principalmente a partir de meados do século XVII até final do século XVII, iniciozinho do XVIII. Bom, de forma bastante generalizada, as discussões sobre o comércio com os índios nessas regiões. Rafael, seu áudio. Será, gente? Câmbio, Rafael. Eu vou tentar mandar uma mensagem aqui para ele, tá, gente? Um momento. Acho que ele deve estar reingressando aqui para ver se volta à normalidade da situação. Pessoal, eu acredito que pela demora pode ter sido uma situação ou de queda de energia, ou de, sei lá, de problemas, né, na internet. Eu acho que se torna uma solução viável a gente tentar adiantar a apresentação do Fernando Cruzara e Alexandre Santos. Aí, caso o professor Rafael, né, consiga reingressar, ele ficaria por último. Vocês concordam? É possível? O Fernando já está entre nós, né? Concordamos, sim. Então, Alexandre, você concorda também, né? Sim, claro. Vamos construir aí. Então, tá bom, eu vou anunciá-los aqui, né, devidamente. Fernando Crozara Vieira, Azara, né, Azara e Alexandre Bruno Barzani Santos, que vão estar apresentando Padre Bentro de Andrade Vieira, um blasfemo eclesiástico nas malhas da Inconfidência.
tá bom? Vocês terão tempo aí de 15 minutos, a gente, né, vocês podem ter a palavra. Obrigado. Bem, meu nome é Fernando, né? Eu faço graduação e licenciatura, de bacharelado e licenciatura na Universidade de Brasília. Eu me chamo Alexandre, também sou companheiro de Universidade do Fernando e gostaria de falar que esse trabalho está vinculado ao Departamento de Paleografia, também vinculado ao Departamento de História da Universidade de Brasília, atrelado ao Laboratório de História Social. E aqui eu vou fazer uma introduçãozinha ao nosso querido padre, nosso eclesiástico, que estamos trabalhando com a sua massa documental desde março, então, desde que toda essa pandemia realmente iniciou-se. E, muito bem, o padre Bento de Andrade Vieira é um eclesiástico que nasceu em São Paulo, foi ordenado, ad generis, e foi buscar uma paróquia na capitania do Mato Grosso. Instalou-se na capitania do Mato Grosso no século XVIII, no último quartel do século XVIII, como coadjutor da paróquia matriz, e sofreu um processo pelos denunciantes Francisco Xavier da Silva Correia dos Reis e Manuel Francisco, e esse processo estava como denúncia, como culpa, o fato do padre ter dito as seguintes palavras: sim, também no reino dou em el rei com um pau. Né? Realmente são palavras fortes, e o nosso trabalho foi levado à análise tanto pelo poder dessas palavras, quanto o que elas representavam naquela situação. Era uma noite de diversões, era um conflito intralocal que também havia entre o padre e o Francisco Xavier da Silva. E por que ocorreu toda essa repercussão que a denúncia foi apresentada até o Conselho Ultramarino? Nós iremos abordar, mas o próprio título já dá uma pista: nas malhas da Inconfidência. Estava havendo um movimento inconfidente, e a fala de um padre formado em Lisboa, com auspícios libertadores demais, no interior do nosso Brasil, realmente não era um bom presságio para a colônia brasileira. Muitíssimo bem. Eu vou falar agora sobre a metodologia. Nós, como dá para perceber, nós usamos da microhistória, né? E aí, dentro da microhistória, o universo relacional e de uma racionalidade limitada, porque a gente está falando ali de um processo específico, onde, na verdade, tem uma relação do padre como elite, elite da província, né, elite provincial, e o Francisco Xavier, que é um licenciado, Manuel Francisco, que é um procurador do povo. Então nós estamos falando realmente de uma intriga dentro da elite provincial do Cuiabá. Que não se trata de uma história local especificamente, ou uma biografia, porque no final das contas a nossa preocupação é por que esse caso foi enquadrado como uma possível caso de inconfidência, sendo que, a princípio, né, até por uma questão geográfica, não é compatível com o caso. Aí nós utilizamos 4 fontes de arquivos específicos, depois o Alexandre vai tratar melhor, mas a gente está falando do arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, do Conselho Ultramarino e dos Anais da Vila Bela. E a gente pega basicamente do nascimento até a morte dele, para termos até uma ideia do porquê que ele era tão importante na vila. Uma das ferramentas conceituais que nós utilizamos foi a do Norbert Elias para investigar esse contexto microssomático e a repercussão que havia no macro, porque o macro não existe sem o micro, e o micro também não vai existir sem um contexto macro-político do século XVIII. Bem, agora vamos entrar na descrição documental. Ao todo são 5 arquivos. Esses arquivos estão linearmente divididos entre a apresentação,
não da denúncia, mas a apresentação do padre já preso. Então, é uma informação feita pelo Manuel Francisco da Silva Xavier, alegando que o padre estava preso por essas motivações. E o padre, em sua defesa, constantemente vai colocar que o Manuel Francisco da Silva é íntimo amigo, particular amigo, e havia comunicação com o cirurgião que o denunciou. E por que houve essa denúncia? Aquém dessa disputa de palavras, foi justamente pelo impedimento que o padre impetrou a retirada de um cavalo que o cirurgião da vila estava solicitando para verificar uns cadáveres. A vila vizinha, e o padre disse que não poderia pegar, justamente porque o cavalo já tinha outro serviço, já estava com outra função. E, bem, impetrou a ele a lei do corregedor da guarda e de Pinhel. A todo momento o Francisco iria dizer, olha, nós temos uma lei aqui sancionada no reino que vale para a coroa, e nós fomos atrás dessa lei do corregedor da guarda de Pinhel e encontramos no Códices essa lei e não tinha relação alguma sobre a tomada de cavalos. Era uma lei sobre a disposição de bens eclesiásticos da igreja aos herdeiros. Então você imagina o como o direito era utilizado e como o acesso ao direito era aquela região interiorana tão difícil, tão limitado, que eu poderia colocar uma lei que realmente existia, mas que se tratava de tema alheio e eu poderia prender-te. Claro, obviamente, eu tendo um cargo, uma posição naquela conjuntura local. Bem, o outro documento foi a defesa do padre, em que ele coloca-se como fiel súdito da Vossa Alteza, que em nenhum momento era rebelde, não era revoltoso, que era padre de bom procedimento, doava esmolas, e realmente era uma quantidade exorbitante que ele doava, e era uma rede clientelar muito extensa. Esse padre morava na Rua de Cima. A Rua de Cima do Cuiabá Colonial era a rua destinada à elite. E outro documento era o arrolamento das testemunhas favoráveis ao padre. O quarto, justamente, o requerimento do padre, a sua liberdade. E esse requerimento é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que o padre vai colocar suas qualidades, também vai atacar as qualidades daquele que o prendeu. Então, há um relato que o Manuel Francisco da Silva, em um dia que ele estava alterado, ele pegou uma pedra e quase acertou a moleira do amigo do nosso eclesiástico. E esse amigo também foi, claro, registrado, arrolado como testemunha. E no quinto aviso, para a satisfação geral e também dos nossos ouvintes, o padre sim foi libertado, nunca conseguiu assumir uma paróquia, sempre ficou como coadjutor, mas livre. E agora vamos entrar na discussão histórico-teórica. Bem, sobre a discussão histórico-teórica, é curioso porque o governador, né, o Luiz... Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Perdão, gente, é o nervosismo. Aí a gente fica ansioso e esquece. O Luiz Albuquerque Melo Pereira e Cáceres, é porque o nome é grande também, né? Não dificulta. Enfim, ele prendeu o padre imediatamente antes mesmo do julgamento. Exatamente na justificativa, né, da prisão que ele remete ao Conselho Ultramarino, é exatamente por ter a questão da inconfidência, na acusação está escrito que ele possivelmente seria um inconfidente. E isso chamou muito a nossa atenção, porque, a princípio, temos toda uma bibliografia, né, uma historiografia, falando, partindo ali de José Murilo de Carvalho, que havia uma concentração, né, de informações e de jurisdição da metrópole diretamente nas colônias, dificultando a comunicação entre elas. E aí, nesse sentido, exatamente
também. Nós encontramos aqui um caso onde esses personagens, eles têm conhecimento do que está acontecendo em outras partes da colônia e sabem até utilizar as informações que chegavam até eles, porque a gente está falando de alguém que conhece o que foi a Inconfidência, né, como algo contrário à dominação portuguesa, contrário à coroa, e pelo fato de, durante uma festa que foi dada na casa do Francisco Xavier, né, o licenciado acusador, ele fala que vai ficar muito feliz porque o padre vai acabar em Lisboa, sendo julgado em Lisboa. Fernando, você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá bom. Então, nesse caso, como ele vai terminar em Lisboa, é exatamente porque os casos da Inconfidência eram todos julgados pelo Conselho Ultramarino, né, pela coroa diretamente. Perfeito. Não iria só ver Goiás, né, que era a prisão da segunda instância, iria ver Lisboa, iria encontrar-se com o rei, a quem ele xingou. E para o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, em A Construção e a Ordem, a grande diferença no Brasil para as demais colônias na América era a centralização da administração portuguesa. E essa centralização era sempre pautada nas denúncias, nesse controle, em que havia uma distância intraprovincial de comunicação, mas, ao mesmo tempo, havia uma influência portuguesa pela desautorização desses personagens, quando eles consumiam um pouquinho mais de influência. E, justamente, esse ato inconfidente, que foi interpretado como inconfidente, era uma ruptura da ordem dominante, da ordem hegemônica. E como a coroa poderia apresentar-se, mesmo que seja uma pessoa de grande influência, um coadjutor paroquial, prenda-o com o carimbo da coroa, em nome do rei, mesmo que depois de 5 anos nós tenhamos que soltá-lo, mas prendam. E assim, só para concluir mesmo, eu acho que tem aí algumas coisas também que a gente acabou pensando e trabalhando, que é o fato de que no final do século XVIII a gente está falando exatamente da influência do iluminismo, né, e do liberalismo, então a gente está falando do aumento de uma burocracia estatal e do controle da metrópole sobre as províncias, e de um problema que, no caso específico de Portugal, que foi a expulsão, né, dos jesuítas e esse controle maior de padres que eram formados em Coimbra. Porque, no caso de Cuiabá mesmo, o padre Bento, ele era o único que tinha o único doutor, né, da paróquia. Então, é realmente curioso, inclusive, o fato dele ser doutor, o único, e não ter assumido a paróquia em nenhum momento, nem essa paróquia, nem nenhuma outra. E o último relato que temos, né, que ele estava cheio de impinge e doenças, e acho que podemos finalizar ao rei, que ele disse que iria a Lisboa dar um pau, ele vai celebrar numa igreja vizinha as exéquias reais, as orações mais fúnebres em que ele destalou-se em lágrimas pelo falecimento de Dom José I. E aqui nós terminamos um pouquinho da vida do Padre Bento de Andrade Vieira. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Fico muito grata por poder ouvi-los, né, por poderem compartilhar conosco aí essa figura icônica que vocês estão estudando, o Padre Bento Andrade, né. Eu obtive aqui informações com o professor Rafael de que ele não está conseguindo reingressar. Então, ele pediu para que nós dessemos continuidade. Então, diante disso, a gente vai ter as 3 apresentações, né? E aí a gente abre um momento aí com uma margem de tempo bem considerável para a gente poder fazer aquela parte mais divertida, né? Que é poder fazer as perguntas e poder interagir aqui com os apresentadores, né? E aí eu gostaria de saber se, entre aqui os colegas presentes, existe alguém que gostaria de fazer perguntas. Eu já tenho perguntas aqui anotadas, mas vamos ouvir aqui primeiro das colegas aqui, a dona Stephanie,
Stephanie Lopes, você pode... A gente vai fazer 3 perguntas, tá? Por bloco, e aí a gente depois abre novamente. Então, vamos conversar com a Stephanie, né? Vai lá, então, Stephanie. Boa tarde a todos. Assim, a última apresentação do Fernando e do Alexandre me chamou muita atenção, porque eu, particularmente, eu trabalho com direito e com legislação. Eu trabalho dentro da nova história do direito, né? E trabalho com justiça. Então, me chamou muita atenção algumas colocações. Primeiro, eu gostaria de parabenizar muito, porque é uma coisa particularmente difícil fazer uma apresentação dividindo, equilibrando o tempo entre os dois. Foi muito bem feita, muito bem construída a apresentação de vocês, equilíbrio entre as falas de vocês. Muito produtivo, muito interessante. Só que eu gostaria de chamar a atenção por um detalhe. Como eu trabalho com administração, a gente é bem chato em algumas coisas mínimas. Se você fala de colônia, você não fala província. A província já é no império. Então, é a capitania, é a comarca, é a freguesia. Então, cuidado com esses termos. Até quando a gente fala da questão religiosa, por mais que coincida a jurisdição, às vezes o nome e a estrutura administrativa é diferente, porque é uma estrutura da igreja. Então, tem essas correlações que funcionam ao mesmo tempo. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Vocês falaram da questão da legislação, sobre o uso dos cavalos, que foi o grande argumento para a negativa, né? E é uma coisa muito interessante esse uso da lei, mas talvez um fato que ajude a entender um pouquinho seja o uso. O direito no antigo regime, ele é muito mais do costume, ele é muito mais oral. Então, talvez valha muito mais como era o uso dos cavalos, como era a ordem, a divisão, do que o que estava na lei. Então, às vezes, é mais importante o costume, manter o costume, porque a justiça ela é a manutenção. Mudar o costume, uma lei que está dita pelo rei, mas que bate de frente com o costume é um problema. Então, talvez o argumento dele fosse mais assim, tem uma lei, só que assim, o costume daqui é esse. Então, eu não vou ceder, porque sempre se usou assim. Então, tem muito isso, essas disputas, esses paralelismos dentro da administração portuguesa, dentro desse universo português, que é muito interessante. E aí entra na questão da centralização dessa administração, porque é uma centralização diferente, é uma forma de lidar com a justiça diferente, uma forma de entender a realidade diferente. Assim, eu não uso muito as influências iluministas. Tem um trabalho que é do meu orientador, inclusive, que é o José Alves, que ele tem o primeiro capítulo da tese dele, que é muito interessante, que ele fala um pouco sobre essa transição, essa crise, que ele entra um pouquinho na questão dos jesuítas, e ele vai dando uma base teórica bem interessante. É a tese A Tramas do Cotidiano, que foi defendida na PUC. Eu tenho ela em PDF, eu não estou com ela aqui nesse computador, mas se vocês passarem um e-mail, eu passo esse material para vocês sem problema nenhum. É bem interessante, assim, porque ele fala com a questão religiosa um pouquinho, então dá uma outra luz, assim, que talvez para a continuidade do trabalho de vocês seja bem interessante, assim, mas eu achei muito legal o trabalho de vocês, muito madura a fala de vocês, assim, bem de uma grande qualidade. Então, assim, eu só fiquei um pouquinho perdida temporalmente. Qual é o ano do processo, de todo esse processo, assim, exatamente? Quer falar? Sim, mas a gente divide a resposta. Vai de 1774 a 1778. É bem uma transição bem delicada. Sim. Então, não, quanto à província, realmente você tem toda a razão. Na verdade, todo o tempo se fala no documento capitania e eu tirei, acho que da cartola mágica a coisa da província. Em relação ao que você falou sobre o uso dos costumes, né, e tudo, e aí o direito acaba, né, se misturando nessa lógica, no fundo, a gente chegou à conclusão de que toda essa disputa é basicamente uma inimizade entre o Francisco Xavier e o padre. E os dois
os dois grupos, né, os dois grupos de elite que tinham ali. Então, eu imagino que essa tentativa do Francis Xavier de ir atrás, ele foi atrás no arquivo, buscar essa lei e tudo, muito mais por uma questão de tentar defender o seu lado e os seus, né, do que realmente uma preocupação com o que de fato acontecia. Eu imagino que foi mais nesse sentido que aconteceu ali. Alexandre, você quer... Eu também gostaria de agradecer muito a fala da Stephanie, convidá-la, por favor, se puder, passar uma na Ampu, Minas Gerais, que a nossa grande amiga Marina, nós somos um trio. Nós estamos trabalhando toda essa massa documental, eu e o Fernando pegamos essa perspectiva em Confidente, e o professor voltou. A Marina, acho que até está aqui presente, um abração para a Marina, ela vai lidar mais com essas redes clientelares, esses micropoderes em disputa. Então, uma das coisas que está presente na documentação, na análise da Marina, por exemplo, foi que o padre já vinha sendo ameaçado porque ele registrou um documento em cartório dizendo que o Manuel Francisco era um bêbado. Era uma pessoa, assim, descontrolada, e por isso não poderia tomar função pública. E quem comprou esse cargo para ele? O Francisco Xavier. Então, já havia uma rede de disputas, de conflitos, tanto que quando foi feita essa denúncia, buscaram interceder, falaram, calma, vamos tentar criar aqui um diálogo. Ele falou, não, eu retiro a denúncia se o padre retirar. Aqui ele impetrou contra o Manuel, e o padre se recusou. Então, sim, sem dúvida, tem a questão dos cavalos, tem a lei do corregedor da guarda e do cônigo do Pinhel, mas eu voto mais também pelo Fê. Tem todo um conflito, uma disputa não vamos usar intraprovincial, né? Intrarregional para essa hegemonia de poderes. Mas, novamente, muito obrigado, Stephanie. Se puder passar seu e-mail no chat depois para a gente pegar a tese do seu orientador, obrigado. Eu já passei. Então, gente, eu gostaria só que a gente pudesse fazer uma pausa, que até deixei que a pergunta transcorresse aí, com a resposta, porque o nosso monitor, ele teve um problema com o computador, travou. Então, a gente vai pausar só por um momento para ele sair da reunião e reingressar. Aí nós vamos fazer as duas outras perguntas, né, que ficarem abertas, e até o professor Rafael pode estar, né, interagindo novamente conosco, tá? Pronto, gente. Nosso monitor Ivan reingressou. Aí eu gostaria de ver aqui, Rafael, você gostaria de ter a oportunidade de apresentar? Tu queres, né? Porque depois vai vir a tua situação da Assembleia, né? Ou a gente pode transcorrer aí com as perguntas? O que tu achas, Rafael?
Eita, ainda até sumiu de novo. Então, vamos abrir novamente, né, para as perguntas. Eu deixei transcorrer por causa dessa situação aí do nosso... da desconexão que ocorreu por um momento, mas quem tiver aí mais 2 perguntas, né, a gente pode tentar fechar aí novamente o nosso bloquinho, né? A Stephanie já fez uma, se mais alguém quiser estar, né, tomando aí a palavra, se não tiver, eu vou fazer perguntas, né? Eu anotei aqui desde o início. Vou fazer 2 perguntas aqui para as nossas 2 primeiras apresentações, né? Então, eu vou fazer aqui para o Tiago da Silva, que eu acredito que ainda esteja aqui conosco, né? Sobre o trabalho dele, achei muito, muito interessante a discussão que ele vai trazer sobre a aclamação, né? E a questão de como isso era procedido na nossa colônia. É um dos temas, assim, que eu acho interessante, mas nunca tive, né? Não, estou começando a ler um pouco mais agora. E aí eu queria que ele fizesse na verdade, a oportunidade para ele falar mais um pouco como é que ele trabalha essa contraposição, que eu sei que ele está estudando a aclamação, mas o contraponto seria o crime de lesa majestade, que ele também, né, está ali dentro da discussão dele, e como é que ocorriam essas punições dentro ali do local de pesquisa, né, onde está transcorrendo o estudo dele. Eu gostaria que ele falasse um pouco disso. E para o José Augusto, eu achei muito interessante, né, como ele está fazendo um estudo mais localizado aí na região dos Pauxis, né, nossa atual Óbidos, e eu gostaria que ele falasse um pouco de como é que foi a relação, né, com a fixação desse forte na região, né, como é que ficou a relação com a população local, porque a gente está falando ali de diversos grupos, né, que habitavam o território antes da fortificação, né, como é que ficou a relação após, né, a fixação desse forte aí na região, tá bom? Então, vocês podem responder aí de acordo com a ordem, aí depois a gente abre para mais algumas perguntas para quem tiver, né, com vontade aí, guardando o seu para depois. Oi, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Na escuta, Tiago, fica à vontade. Então, a questão do lidar com o crime de lesa majestade, havia crença em Portugal, que chegou além mar, né, como eu demonstro no caso de São Paulo, que o rei só é legítimo se ele for aclamado de livre e espontânea vontade. Então, a alegação em São Paulo para aclamar Dom João, não aclamar e não cair no crime de lesa majestade, é que eles não haviam reconhecido ele como seu soberano. Então, se eu não reconheci ele de livre e espontânea vontade, eu não jurei fidelidade a esse monarca. Logo, eu posso escolher o meu soberano. Em Portugal, essa tipo de tradução vem desde a possível aclamação de Dom Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, no campo de Ourique em batalha. Então, a partir dali, tradicionalmente, nas fontes encontramos muito, e principalmente nas crônicas, Portugal tornou-se um reino independente com uma aclamação, um ato de rebelião, porque era ligado ao reino de Castelo e Aragão. Então, em momentos de crise política, o objeto de estudo é aclamação em momentos de crise política, porque se não é distúrbio político, acontece normalmente. O rei morre, tem exequias, o novo rei sobe ao trono, no dia seguinte, cerca de 3 dias, realiza-se um cerimonial com a presença do soberano e, consequentemente, as vilas e cidades vão aclamando. Isso acontece normalmente no momento quando posso dizer, o sucessor não é contestado. Mas em 2 momentos específicos, antes da restauração, que foi o fim da dinastia de Borgonha e na União Ibérica, distúrbios políticos surgiram por causa de aclamações. No primeiro caso, na Idade Média, a recusa de aclamar a rainha de Castela, que era filha de então rei de Borgonha, Dom Fernando, criou um terreno propício para que a revolta comandada por Dom João I fosse adiante. No segundo caso, uma aclamação que é de Dom Antônio, o prior do Crato, filho de Dom Luís, irmão de Dom João III,
em Santarém, propiciou o início de uma revolta que levou a um embate entre as tropas do Duque de Alba e de Dom Antônio em Alcântara. Então, esse é o momento que eu estudo, as aclamações, momentos de rebelião. Deu para entender? E em relação à justificativa dos portugueses que aclamaram Dom João IV, eles se amparavam na tese da segunda escolástica baseada no pensamento de Tomás de Aquino. Se um soberano ele é tirano, ele perde a sua legitimidade. E os seus súditos, eles têm a obrigação de se levantar contra ele. Consegui responder a sua pergunta? Sim. Obrigada, Tiago. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora a gente pode seguir para a resposta aí do Augusto, né? Olá, boa tarde. Obrigado pela pergunta, professora Sara. Em relação a esses povos, né, como ficou a relação entre eles, nas fontes eu não consigo descobrir ainda se houve algum tipo de divergência, né? Em alguns casos, um pouquinho mais futuro desse Fortaleza, Manuel Marcel Parente, ele é citado em fontes futuras, já numa segunda parte da minha pesquisa, em que eu estou estudando questões de investigação e devassas, ele se atribui da forças e da presença de índios, né, também falando sobre Arthur César Ferreira Reis, ele chega a citar o governador Coelho de Carvalho em uma viagem ao longo do Rio para visitar as fortificações, não chega a citar algum tipo de divergência, ele vai, inclusive, fazer visitas e até fala sobre a sociedade que achou falta de soldados e armas, e, no geral, já várias vezes tem representado essa situação, né? Ele não chega a falar sobre intrigas, ele simplesmente faz, inclusive por conta própria, a viagem ao longo do rio, se expondo a doenças e tudo mais, mas não a divergências. Eu não consigo também encontrar na minha pesquisa algum tipo de intriga entre os povos nativos e os colonizadores, assim. Espero que tenha respondido de forma mais objetiva. Certo, Augusto, muito obrigada, tá? Gente, eu acredito que dá para abrir para mais, né, uma roda aí de questões, né? O professor Rafael retornou, espero que ele não se vá. Acho que podemos aí, quem quiser, fica aí o espaço, né? Também tem mais algumas aqui, mas abre oportunidade para vocês. Oi. Boa tarde, gente. Bom, já que ninguém se prontificou aí, olha, eu caí, mas eu tô no celular, então é possível que a internet caia também, porque o meu é pré-pago ainda, né? Então, eu tô aqui no meu pré-pago, mas eu tô de volta. Bom, infelizmente, minha apresentação não deu seguimento, né? Mas eu acho que a gente pode... no geral, o que eu quis dizer, só para não deixar passar ali, é o seguinte: eu não sei em que altura que eu parei da minha apresentação, mas eu vou falar um espaço aqui de 2 minutos sobre ela, que é mais ou menos o seguinte: eu não sei se chegou a aparecer o mapa que eu tinha apresentado. Não apareceu não, né, Sara, o mapa? Não apareceu o mapa. Acontece, o que eu estou pensando mais ou menos é o seguinte: toda a região do que chamam ali do estado do Maranhão e Grão-Pará, ela é cercada por bolsões ali de comércio indígena. Tem ali no Maranhão, no Piauí, redes intensas de comércio indígena no sertão. Tem também, aí no Rio Negro, tem um link também com o Rio Madeira e com o Suriname por via do Rio Branco, que é um afluente do Madeira, né? E também pelos Solimões ali, linkando com a América Espanhola. Então, eu estou pensando essas 3 fronteiras aí, com Carena no Cabo Norte e com Suriname, né? E também pelo lado espanhol dos Solimões, de forma articulada, porque em cada região dessa existem intensas redes comerciais, né? E as citações que eu trouxe e os exemplos que eu trouxe conjugam justamente isso. Primeiro, de forma qualitativa, né, mostrar essas citações na fonte portuguesa.
e depois quantitativa, quantificar aí os resgates, as guerras justas, e os descimentos e as missões. E, de forma generalizadíssima, para a gente voltar para o debate de fato, é que o resgate é a principal atividade. Guerra justa muito pouco nessa região, né? O resgate é a principal atividade, aí eu acredito que seja em função dessas redes de comércio indígena pré-existente, né? A principal nação ali são os aruacs, né? E as tropas de guerra de resgate chegam antes das missões. Então, essa é a conclusão final. Eu estou pensando na capitania e o Estado como integrado em redes de comércio indígenas já existentes, né? E aí, quando os portugueses começam a visitar a região ali do Rio Negro, dos Solimões, eles vão ver exatamente isso. E existe um conflito, uma disputa entre esses europeus, nos quais os índios estão ali no meio, e essa disputa ela se dá pela via comercial. É explícito na documentação que é uma disputa comercial, né? Bom, fiz a minha apresentação improvisada, tá? E aí eu gostaria de dizer, gente, que infelizmente eu não pude ver a apresentação do Fernando e do Alexandre, né? Então, essa eu perdi, infelizmente. Mas só que eu gostei muito e parabenizo as apresentações aqui que eu pude acompanhar, pelo menos, né? Do Tiago e também do José Augusto. E eu gostaria de fazer questões simples, né? Comentários simples sobre ambas as apresentações, que foram as que eu tive acesso. Bom, em relação à apresentação do Tiago, para mim foi muito interessante. Parabéns pelo seu tema, parabéns aí pela busca dessas questões, porque é muito a UF faz a gente ler muito essas coisas, né? Torgal, a turma toda aí, né? Então, eu achei interessante demais a sua colocação, mas no finalzinho eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, mas você estava falando sobre a situação de São Paulo, né? Parece que São Paulo foi diferente aí do Rio de Janeiro, com Salvador Corrêa de Sá, e também do Marquês de Montalvão, lá na Bahia, né? E aí parece que São Paulo tem essa história lendária, né? Da aclamação do Amador Bueno, etc e tal. E aí parece que a historiografia tende a entender essa diferença de São Paulo em função de suas próprias características, né? Por exemplo, eles estavam interessados ali no apresamento de índio, existia uma relação ali, também com o Rio de Janeiro existia isso, mas com o extremo sul do Brasil, depois com Buenos Aires, né? O Salvador vai mostrar isso aí, a biografia do Salvador. E aí eu te pergunto se você tem alguma hipótese, né? Para além desta, ou se você corrobora esse pensamento, né? Essa é a questão que eu lhe pergunto. E um outro ponto que eu achei interessante também foi justamente essa conclusão, né? A aclamação é um ritual que tem que ser feito. É um ritual que tem que ser feito e para o estado do Maranhão e Grão-Pará, quem fez essa aclamação aí foi digno de muitas mercês em função dessa adesão aí, né? Uma segunda questão em relação à apresentação aí do José Augusto sobre Pau X, eu gosto muito da forma que está se desenhando aí as pesquisas na região da UFOPA, né, sobre Santarém, o Baixo Amazonas. É uma região realmente muito interessante. Interessante que Pau X era chamada de a garganta do Amazonas, né, e depois o Gurupá, que é um pouco mais acima ali, eles chamavam de a chave dos sertões, né, porque a partir de Gurupá que as entradas aconteciam ali para o sertão da região, né. Bom, tem uma perguntinha muito simples, né? Eu sei que você está no início dessa sua pergunta, do seu projeto, do seu trabalho, está vendo as fontes agora, mas eu percebi que tem o Manuel Maciel Parente, ele foi o escolhido em função da muita quantidade de serviço que ele tinha, né? E anos de serviço, né? Eu pergunto se você tem alguma hipótese além dessa, ou se você acha que esses anos de serviço é o que resume a justificativa do Conselho para eleger ele como o capitão aí do forte, né? E também eu alerto, eu não sei se você está ciente,
mas também tem um Pereira Caldas ali, né? Pereira Caldas, depois, tem um Pereira Caldas que volta aí como governador e depois vai ser governador também do Piauí, né? Do Maranhão e Piauí. Cria-se um estado novo ali. Além do Grão-Pará e Rio Negro, cria-se o Maranhão e Piauí. E ele vai ser governador dos dois aí, né? Então, talvez seja uma questão interessante atentar a isso aí, né? De repente, eu não sei, mas de repente pode ser que seja um parente aí no futuro que volta, né? O que já fica por aí mesmo, eu não sei. Talvez a questão da biografia seja um ponto interessante aí. Sobre o Marcial Parente, a família Marcial Parente, que é uma família muito importante no século XVIII aí. Eles chegam para expulsar os franceses, ou um pouco depois, ou chegam junto um pouco depois, mas é no iniciozinho aí, né, do século XVII, e aí vão virar governador, o Bento Marcial Parente, o filho dele também é um sertanista famoso, tem o Pedro Marcial Parente, eles ganham a capitania do Cabo Norte, que vem a ser o Amapá, né, mas eles não prosperam na capitania, então é uma família muito importante, e eles passam por um processo aí de extrato, porque o Bento Marcial Parente, né, para governador, ele é acusado de ter entregue o Estado para os holandeses, quando os holandeses ocuparam a região, né, entre 1641 e 44, né, então eles têm esse estigma do século XVII aí, né, talvez seja interessante aí para a tua pesquisa. Mas além dessa primeira questão que eu fiz, eu tenho uma segunda, assim, eu fico pensando se você Acho que ele travou novamente. Então, né, só para complementar, eu acho que ele fez algumas perguntas, tanto para o Tiago quanto para o Augusto, né? Vocês tentam aí salvar essas perguntas, né? E aí eu vou só endossar mais uma aí para fechar o bloco, né? Conseguiu quantificar esses editais, ou se você trabalhou somente com esse edital, né? Se você... Rafael, você havia travado na quantificação aí, você botou quando quantificou. Tá muito ruim para mim, né? Gente, então segue que eu acho que as primeiras questões foram feitas, não foram, Sara? Foi. Deu para salvar aqui, acho que os meninos conseguiram. Então segue. Pois é, eu estava aqui fazendo, na verdade, para os últimos apresentadores, né? Falaram aí sobre o Padre Bento de Andrade. Na verdade, é mais uma curiosidade para vocês falarem mais um pouco, né? Que vocês disseram que lá na capitania, depois que ele não pôde mais assumir, né? Ele não pôde mais ser padre aí, atuar na paróquia, né? Aí eu acredito que deva ter vindo outro padre para tomar conta. E aí eu queria saber se não existiu algum tipo de rivalidades entre essas pessoas, ou, né, de quem veio depois, e ele por ter sofrido aí toda essa situação por conta da blasfêmia, né? Isso é muito, muito comum aqui na nossa Amazônia colonial, né? Aí eu gostaria de saber se aí na região de vocês, nesse caso, acontece algo nesse sentido, tá bom? Aí a gente pode deixar essa pergunta, né, e responder aí na ordem para que cada um possa estar aí participando, tá bom? Então, vamos lá. Então, respondendo a pergunta, essa imagem de São Paulo como do paulista como rebelde vem construção a partir da chamada Legenda Negra. A Adriana Romero, né, um livro baseado na tese de doutorado dela, Paulista e Emboabas no Coração das Minas, ela faz realmente um mapeamento de como se vê a construção dessa Legenda Negra. A partir do início do século XVI, por meio da publicação de cronistas que tiveram em passagem pelo Brasil e na Europa. Então, os paulistas começaram a ganhar a imagem de que eram vassalos rebeldes que só prestavam serviços à coroa se foram devidamente recompensados. Então, é muito plausível que esse tipo, como o Rodrigo Bentes fala, que pode sim ter acontecido esse tipo de rebelião, mas o que ele fala que o exemplo dessa tradição
o que podemos aprender é que para entender a conturbada relação de Portugal, do reino, né, com a Vila de São Paulo, que era completamente diferente do restante, né? Que eram chamados de mestiços, indígenas, bastardos rebeldes. E quanto à questão da necessidade de aclamar, não só no Brasil, como também em Portugal, houve uma batalha de aclamadores. Várias pessoas se apresentaram como se foram o primeiro a aclamar Dom João IV, e assim obter Mercedes. Há um caso muito curioso na cidade de Barcelos, em Portugal, que Francisco de Mendanha, ele entra na igreja, bate 3 vezes no chão e aclama. Aí o cônego, o que você está fazendo? Dom João IV agora é rei. Não satisfeito, pegou o seu séquito, foi até, andando pela cidade entre 30 e 1 hora, junto com eles aclamavam Dom João IV. A partir daí, ele conseguiu a adesão das pessoas e Barcelos aderiu. É interessante a importância que percebe nesse processo, que eu tenho observado, dos segmentos mais baixos da população. Porque, apesar deles não terem direcionado o processo, a adesão dele era fundamental. Voltando a situações da Idade Média, da não aclamação da Rainha de Castela, que tinha sim, direito legítimo ao trono de Portugal, foi o povo miúdo que se voltou contra a aclamação do Alcaide Mor. Chegava o momento que estacaram a espada e correram atrás dele e teve que botar esporas no cavalo e entrar na fortaleza. Logo, esse processo de construção da legitimidade, que eu procuro mapear em alguma localidade, porque é uma tarefa impossível, né? Você percebe que essa dualidade de que, ao mesmo tempo, você reconhece a legitimidade, mas, simultaneamente, você declara uma guerra a uma monarquia, sim, em processo de decadência, mas ainda era a mais poderosa da Europa, causava muito transtorno na elite local. Então, a hesitação do Montalvão, por exemplo, na Bahia, é muito inteligível em relação a esse tipo de coisa, apesar de que se aproveitaram dessa situação dos seus, digamos, inimigos, né, para poder depor. Tanto que ele foi inocentado em Portugal. Respondi a tua pergunta? Ele confirma, Tiago. Vamos continuando, então. Muito obrigado, professor Rafael, pelas colocações, pela pergunta. Infelizmente, eu não consegui ouvir a segunda, mas sei lá, a gente poderia tentar um tipo de conexão posteriores para conversarmos sobre a família Marcel Parente, quem sabe. E sobre a primeira pergunta, sobre a hipótese de, além do tempo de serviço, ele conseguiu se eleger como capitão, suspeito que não, devido à própria consulta do Conselho Ultramarino, deixar claro no final que, devido aos tempos de serviços, eles escolheriam o Manuel Marcel Parente. Também sobre a colocação de Pereira Caldas, eu já tinha ouvido falar sobre esse retorno como governador, ainda falta pesquisar e a fundo, mas aparentemente, se não for ele, é um parente muito próximo. E eu fiquei muito impressionado com a família Marcel Parente, uma vez que a minha pesquisa ainda está no início, eu ainda não tinha conhecimento da importância. E não sei se também devido essas injúrias, né, causadas, mas futuramente Manuel Marcel Parente, que era capitão da Fortaleza de Pauxis, ele vai ser investigado por uma devassa e, por se constar, digamos, pelo que eu consegui perceber, ele vai sair da Fortaleza de Pauxis para um sítio real, ele coloca dessa forma, e com alguns bens, digamos, tudo que me lembrou 50 roupas de cacau e várias outras questões da própria coroa, e aí inclusive vai entrar em ação até o governador, Coelho de Carvalho, se não me engano, fazendo uma expedição para ir em busca desse capitão, para prendê-lo. Então, eu não sei se consegui responder suas perguntas, adorei suas colocações, e
ficaria aberto para qualquer tipo de soma na minha pesquisa, que foi muito válida. Muito obrigado, professor. Bom, por nada. Eu fiz uma segunda pergunta que foi cortada, não foi, Sara? Sim. Eu tô sendo cortado aqui direto aqui Boicotado. pelas questões aqui. Mas, José, como eu disse, eu achei muito interessante essa pesquisa, cara, e eu te pergunto o seguinte: tu já conseguiu quantificar outros editais, para além desse aí que tu trabalhou, que tem o Pedro da Caldas, o Manuel Marcel Parente, se tu buscou outros editais além desse, que me parece que o ponto principal da tua pesquisa são os editais, né? São editais ali no Conselho Ultramarino. E aí, se você conseguiu quantificar, se você conseguiu identificar, assim, especificidades, né, em relação à eleição dessa fortaleza para as demais eleições. Assim, eu sugiro, na tentativa de caminhar nesse sentido, os trabalhos ali do Fabiano, cara. Fabiano Vilaça dos Santos. Ele vai falar de governadores, mas acho que talvez seja interessante para ti, né? Visto que tu tá tratando também aí da tropa paga, né? Da região. Eles recebiam um soldo, né? Essa é a pergunta que eu também faço. Recebiam um soldo. E talvez te ajude a pensar a capitania do Pará e também o Estado como um todo no contexto imperial, né? No contexto imperial, porque existe aí uma hierarquização generalizada de tudo, dos homens, dos territórios, né? Existem territórios que são mais importantes, hierarquicamente falando, do ponto de vista do governo central, né? E eu te fiz essa pergunta porque às vezes me parece isso, exatamente. Inclusive, exatamente, Stephanie. E aí é bom para ele, né? Que é a primeira metade aí do 18, né? E também, desse ponto de vista imperial, né? Desse ponto de vista imperial, é interessante tu estudar, porque me parece que esses cargos assim, dessas 4 fortalezas fortes, né? Com exceção do Gurupá, eles têm um caráter mais local. São as elites locais, aí me parece, né? Aí é uma dica que estão atuando nessas fortalezas aí do sertão. Enquanto que os cargos como o governo geral, do Estado, a capitania mor, do Grupá, né? E etc., são cargos assim, de ordem mais imperial. Os caras, a boa parte serviu ali na Guerra de Sucessão de Espanha, que aconteceu ali na Europa no comecinho do século XVIII, né? Então é mais nesse sentido aí. Se você quantificou, se você conseguiu encontrar, digamos assim, uma tipologia diferenciada, né? Se você quantificou, além desse edital que você está trabalhando. É isso. Obrigado, professor, pela pergunta. A minha pesquisa lá é em torno mais na questão da Fortaleza de Óbidos como local, né? Meus pais são originários daqui e, consequentemente, vivi minha vida toda aqui e gostaria muito de pesquisar sobre o local. E, falando sobre isso, eu queria entender, né, com o contato com o Assessório Ultramarino, pesquisando sobre a Fortaleza, me deparei com esse edital. Infelizmente, não consegui me deparar até o momento com outros editais, né, da Fortaleza. E um dos objetivos da pesquisa é fazer com esse edital um comparativo com outras fortalezas ou de outras regiões. E realmente, obrigado pela indicação da Fabiano Santos, né? E sobre essa fala sobre cargos. Infelizmente, eu não consegui quantificar outros editais ainda. Ok, Augusto, obrigada. Eu acho que agora fica, né, os últimos apresentadores para falar. Olá, boa tarde. Professora, eu acho que, antes de tudo, para nós analisarmos se realmente havia muita hostilidades e conflitos entre os nossos padres, mas justamente a posição eclesiástica que eles estavam almejando. Eles não queriam uma coadjutaria, eles não queriam um diaconato, eles queriam a paróquia, eles queriam ser párocos. E eu não estou conseguindo enviar aqui ao chat, mas
o professor Kleber Roberto Lopes Corbalan elaborou um quadro de doutores na freguesia, e nessa, justamente, havia apenas dois, o pároco, o Inácio Leite, e também havia o nosso Bento de Andrade Vieira. Há, no anais da Câmara do Senado, denúncias ao pároco Inácio Leite que ele gostaria de estender, e ele realmente estava fazendo isso, estendendo a sua vigência como pároco. Ele ficou 7 anos e já era tempo de mudança, então, objetivamente, já seria o tempo que o Bento de Andrade assumiria. Contudo, ocorreu essa denúncia, em nenhum momento o padre Bento situou o Inácio Leite Coelho como um possível culpado, contudo, ele deixa algumas nuances, e na sua defesa, ele faz uma confissão, uma queixa, ele diz: eu não estou vendo um grande intento do pároco em vir me visitar, em buscar a minha defesa, mas em nenhum momento coloca o pároco como culpado e nem estabelece uma relação. Posteriormente, o que viria a assumi-lo é o José Pereira Duarte, e esse não tinha o título de doutor. Contudo, eu não vi nenhuma hostilidade entre ele e o padre Bento de Andrade Vieira, justamente por ter sido da alcunha da pena dele o último relato que nós temos do padre Bento, que ele era um homem de maior instrução da freguesia, que o governador o recomendava muito. Contudo, ele esteve preso e estava cheio de doença. Então, podemos ter como 2 motivos para não assumir, para o padre não ter assumido essa paróquia, o que alguém formado em Coimbra, de São Paulo, possivelmente assumiria, como pelo fato dele ter sido preso e estar cheio de doença impinge, só conseguindo sobreviver à base de remédios. Então, ele não tinha essa disposição para assumir, tanto que alguém sem a formação dele, sem um título de doutor nas letras canônicas, assumiu. Depois não temos mais relatos. Outra curiosidade, né, que reafirma isso, é o fato do pároco não ser colocado arrolado dentre as testemunhas de defesa do padre Bento. Ele coloca inúmeras pessoas que, até pela forma como elas vão se apresentando, dá para ver que elas têm uma relação muito, muito clientelar com o padre, de pagar dívidas, comprar bens, enfim. E o pároco não aparece dentre essas testemunhas, nem é citado nenhuma vez por nenhuma delas. Nem nas de acusação, nem nas de defesa. Nem nas de acusação, é a eminência parda que figura ali. Certo, muito obrigada, rapazes, pela continuidade aí de poder ouvir mais um pouco sobre o caso de vocês aí com o padre, né? Então, gente, olha, eu acredito que ainda é possível fazer algumas perguntas, né? Se existir entre nós quem tenha condições aí, queira fazer, eu acredito que o Rafael quer fazer, mas ele tá ali meio tenso com a internet dele, né? Mas se vocês quiserem, a gente ainda tem mais alguns minutinhos aí, e a proposta é aqui para a gente conseguisse assim, fechar até com 10 minutos para a próxima sessão, porque aí dá tempo de a gente, né, se recompor para continuar as próximas apresentações. Mas se vocês quiserem, é possível ainda fazer algumas perguntinhas, tá? Alguém gostaria? Estão todos satisfeitos? Então, eu creio, né, que até aqui conseguimos, né, fazer aqui um bom trabalho. Foram apresentações muito bem, né, trabalhadas, muito interessantes, esclarecedoras, e dentro da nossa temática é sempre bom a gente poder estar fazendo esses diálogos, né? Então, eu acho que, até se o Rafael quisesse apresentar, acho que ainda dava um tempo aí para ele, né? Mas eu acho que a gente pode, então, tentar ficar por aqui e se preparar para as 16 horas a gente retorna. Vocês podem deixar aí logado, mas silenciados, né?
e aí às 16 a gente retoma o ST com as apresentações, né, da querida Vanice Siqueira, que vai estar apresentando, já está aqui conosco, a Stephanie, que também já está aqui, né, que já participou, e eu estarei apresentando também, então vai ser, né, quase no mesmo ritmo que nós fizemos aqui nesse primeiro momento. Tá bom, gente? Então, desde já, muito obrigada. Não esqueçam de fazer a frequência que foi postada aqui no chat. E também, quem puder, né, acompanhar as conferências. Hoje a gente vai ter a conferência com a professora Márcia Mota, que vai estar sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, né, a partir da página da Ampu AM. Ok? Muito obrigada, gente. Boa tarde. Sara, deixa eu só fazer um comentário rápido. Isso. Fale aí, meu querido. Gente, eu fiz uma apresentaçãozinha de 5 minutos, vocês viram, né? Então já foi minha apresentação. Olha, infelizmente eu caí, não consegui ver as duas últimas. A última, né? Dos dois autores que estão aqui. E eu agradeço imensamente a presença de todos, agradeço muito. Informo que a nossa Ampu aí está crescendo e também é um simpósio que a gente pensa, né, Sara, que possa ser permanente aqui na Ampu do Amazonas, uma perspectiva imperial mesmo, seja colônia ou seja no reino, onde quer que for, história moderna de forma geral, né? Então, sintam-se sempre convidados para participar. Espero que a próxima seja presencial, então isso certamente dificulta a presença, né, de muita gente, com certeza. Mas se quiser estar a cidade aí, se quiserem conhecer Manaus AM, sintam-se à vontade para conhecer, tá, a cidade. E eu informo que eu vou para uma assembleia da Ampu agora, às 16 horas, então, infelizmente, eu não vou conseguir eu descobri isso hoje, o e-mail foi mandado ainda agora, ontem à noite, na verdade, né? E como eu faço parte aí de uma chapa que está como vice, eu estou como vice-presidente na chapa, é possível que seja anunciado isso, né, em breve. E então, eu não vou poder estar aqui às 16 horas com vocês, mas eu vou tentar voltar assim que terminar a reunião lá. E também se o meu pré-pago permitir, né? Se o meu pré-pago permitir. Então, eu devo perder alguma apresentação aí no iniciozinho, infelizmente, porque são apresentações que eu queria muito ver, né, da Vanice, da Stephanie, da Sara, já tem várias, já tenho pergunta antes da apresentação, né? Então pode ser que eu apareça no finalzinho, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Temos aí 20 minutinhos para dar uma descansada, para tomar uma água, né? E para voltarmos às 16 horas. Obrigado, viu, gente?